o exemplo clássico de intercessão, e aquele que está no livro do Êxodo, capítulo 17. Moisés, que convoca os seus guerreiros para combater Amaleque. Acompanha comigo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 8. Então Amaleque veio combater contra Israel em Refidim. Moisés disse a Josué era jovem ainda, Josué era inexperiente, Moisés não. Moisés era o condutor do povo, escolhido por Deus, a quem Deus entregou a vara do poder de Deus. Ele já havia tirado o povo da escravidão do Egito, já havia atravessado com o povo o Mar Vermelho. Você sabe que Moisés foi criado, educado, cresceu na corte de Faraó, na casa da princesa, uma das filhas de Faraó. Portanto, ele conhecia artes marciais, ele sabia guerrear. Mas impressionante, na hora que eles foram lutar contra Amaleque, e não duvide, até aqui a expressão Amaleque, personificada em alguém, está significando os poderes do mal. Eles foram lutar contra o mal, eles foram se defrontar contra o mal, contra o maligno e os seus exércitos. Então nessa hora, veja bem, Moisés, em vez de ele ir para o campo de batalha, enfrentar os exércitos de Amaleque, ele pega Josué, a quem ele preparou, claro que preparou, e a Josué ele manda para o campo de batalha, e a ele se reserva, já nós vamos ver na leitura, mas você já conhece. Então, versículo 9: Moisés disse a Josué: toma homens escolhidos e sai em combate contra Amaleque. E agora preste atenção: amanhã estarei de pé no topo da colina com o bastão de Deus na mão. Aquela vara que Deus deu, aquele bastão, aquele cajado que Deus deu a Moisés lá no alto do monte, quando Deus se apresentou a ele e conversou com ele. Deus lhe deu uma vara, Deus lhe deu um bastão. E com esse bastão ele realizava os milagres de Deus. Estava ali simbolizado o poder de Deus, os dons de Deus. Por exemplo, quando eles estão para atravessar o Mar Vermelho, é um momento de desespero, porque diante deles estava o mar, de lado a montanha, e atrás vinham os exércitos de Faraó, resolvidos a trucidá-los, porque Faraó se arrependeu de ter dado liberdade ao povo de Deus. É um momento de desespero. O povo quer acabar com Moisés, porque eles perceberam, eles não têm escapatória. No desespero, quase matam Moisés. Moisés também não sabe o que fazer e vai para Deus. Aí que está, o intercessor é este. O intercessor corre para Deus. Enquanto as pessoas buscam meios humanos, o intercessor corre para Deus. Parece covardia, mas essa é a sabedoria, essa é a força do intercessor. Ele corre para Deus. Foi assim que Moisés fez. Na hora que Moisés correu para Deus, até disse: porque senão o povo me mata. Deus disse a ele: mas eu não te dei o bastão? Não te dei o bastão? Então pega, vai diante do mar, levanta o seu bastão diante do mar, e ele vai se abrir. Veja, o mar não havia se aberto ainda. O mar era mar.
Mas na hora que Moisés vai a Deus, corre para Deus, Deus lhe indica o que fazer. E ele então pega o bastão, é o poder de Deus, o dom de Deus, e coloca diante do mar. E impressionante, o mar começa a retroceder, a retroceder, a retroceder. Vem um vento, e aquele lugar não era de mar profundo, mas era mar, o chamado Mar dos Juncos. O mar vai retrocedendo, 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 e abre-se um espaço para poderem passar a pé enxuto, e passam. E para perceber que era milagre de Deus, era o poder de Deus se exercendo, quando eles estão já do outro lado, saindo, os exércitos de Faraó chegaram ali, também à beira do mar, e quando viram o povo de Deus atravessando a pequena distância, eles já pensaram: agora nós pegamos esse povo. E entraram com carros e cavalos naquele mesmo espaço. Duas coisas aconteceram: o povo de Deus que passou e nada aconteceu com eles. Quando vêm os egípcios atrás, os carros deles começam a atolar, e os cavalos começam a ficar com as patas presas naquele chão do mar que havia aberto o caminho. E rapidamente as ondas que haviam se recolhido começam a voltar, a voltar, a voltar, a voltar. Veja, no primeiro momento o mar se recolheu, o vento soprava e o mar ia se distanciando. Quando os egípcios estão dentro daquela região de mar, acontece o contrário. As ondas começam a voltar, as águas começam a vir. De repente, eles que estavam com os carros atolando e com os cavalos com as patas presas, as águas vêm e afogam a todos. Carros, cavalos, homens, e o exército de Faraó é destroçado. Vão para o fundo daquele mar. Veja bem por quê? Porque Moisés pegou a vara, pegou o cajado de Deus. Moisés empunhou o poder de Deus manifesto nos dons de Deus. Naquele momento era preciso atravessar o mar, era uma coisa impossível. O impossível acontece. Elementos humanos cooperaram, como aquele vento, mas era o poder de Deus. E para provar que era o poder de Deus, o povo de Deus passa. Quando os exércitos iam passar, eles não conseguem, pelo contrário, as ondas voltam e encobrem e afogam os próprios exércitos de Faraó, que eram homens experimentados. Agora novamente, veja bem, enquanto Moisés designa Josué, jovem, ainda inexperiente, para ir combater em campo aberto, é preciso combater. Ele diz: amanhã eu estarei no topo da colina, portanto lá no alto, com o bastão de Deus na mão. É isto, gente. É preciso que os líderes, é preciso que os coordenadores, que os chefes, é preciso que nós sacerdotes, é preciso que nós consagrados, nós religiosos, é preciso que você que tem ministério, você que é pregador, você que tem ministério de música, você que tem ministério de cura física, de cura interior, você que tem ministério de intercessão, você que coordena, você que está à frente do grupo, que você seja o primeiro intercessor, que você tome o bastão de Deus, portanto o poder de Deus, os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, e você vá para o topo do monte. Até deixa eu dizer, outros podem combater,
Outros podem até mesmo dirigir o grupo, animar o grupo. Mas quem lidera precisa ir para a oração, precisa ir para o alto do monte, precisa pegar o bastão de Deus para que aconteça aquilo que é necessário acontecer. Por exemplo, estamos num palco aqui, um show de evangelização, como acontece em todas as noites aqui no acampamento. Para que aquele show de evangelização realize evangelização e não seja apenas um show, para que as pessoas que estão aqui, as pessoas que vêm em casa, possam ser atingidas, e o desígnio de Deus e a necessidade dessas pessoas possa acontecer, é preciso que haja intercessão. E essa intercessão não pode ser confiada apenas a pessoas que nós diríamos: bom, como não pode fazer nada pela gente, não canta, não toca, não anima, vai rezar. Não, esses também podem rezar, esses também podem fazer o lindo ministério de intercessão, e muitas vezes são os que seguram a coisa, são os que garantem a eficácia. Mas é necessário que o cantor, aquele que é o solista, aquele que gravou o CD, está aqui se apresentando, ele tenha orado, ele seja um orante, ele seja um intercessor, e ele esteja em atitude de oração, de intercessão, o tempo todo que ele está realizando. Por exemplo, um show. Eu, por exemplo, agora a pregação. Gente, eu não posso brincar em serviço. Primeiro, porque eu estou aqui. Se vocês tivessem olhos espirituais, se eu tivesse olho espiritual, eu iria ver uma infinidade de inimigos, uma infinidade de armas mirando na minha direção, porque o inimigo não quer que eu atinja vocês. Melhor falando, ele não quer que o poder de Deus atinja as pessoas através de mim, através da minha pregação. Não quer. Ele não quer que eu revele os planos de Deus, o plano de guerra de Deus. Ele não quer que eu denuncie o que acontece no mundo espiritual. Ele não quer. Ele está furioso, raivoso com tudo aquilo que já foi feito. Você pode imaginar a fúria dele com a palestra anterior, e a fúria dele porque ele percebe que já estou entrando de novo no mesmo campo. Eu só não sou trucidado porque os anjos estão também aí entrando em ação, e se pondo e se interpondo, e a batalha está acontecendo entre anjos e demônios. E daí, enquanto eles combatem, nós podemos fazer a palestra, e você pode participar, e você pode se abrir, e você pode receber. Eu não estou contando histórias de carochinha, eu não estou inventando fantasias aqui, eu estou revelando para você a verdade, a realidade que acontece, gente. Eu estou denunciando a batalha espiritual que o inimigo que sempre que ficasse escondida, para nos deixar ingênuos. Estou denunciando aqui as estratégias do inimigo. Estou denunciando também a estratégia dele em fazer com que a gente pense que isso são fantasias. O padre está fazendo coisas fantasiosas, e o padre fala isso por comparação, mas não é assim desse jeito. É assim desse jeito, e muito mais pavoroso do que eu conseguiria declarar aqui e descrever aqui. Por isso, eu não posso deixar de ser intercessor, eu não posso deixar de orar, e eu não posso deixar de celebrar e celebrar bem todos os dias a minha missa, porque a missa é a intercessão por excelência, onde o próprio Jesus é a intercessão e o intercessor, onde ele está se colocando entre a terra e o céu diante do Pai, onde ele está se colocando entre a batalha que se passa aqui na terra e o Pai, e os exércitos celestes, para que a intercessão consiga a vinda dos exércitos celestes, e os anjos se ponham em batalha, e os anjos vençam. Está me entendendo? Eu preciso celebrar e celebrar bem a missa,
para estar unido, fazer um com Jesus em toda a celebração. Não é só na hora da comunhão, não. Desde que eu começo em nome do Pai, eu já estou começando ali a ser um com Jesus. Claro, na hora da consagração é o ápice. Na hora da comunhão, Jesus se faz um comigo. A própria carne de Cristo está em mim, o próprio corpo de Cristo, intercessão está em mim. Eu me torno intercessão. Eu e Cristo somos um. Eu estou crucificado com Cristo naquele momento, e Ele está se oferecendo ao Pai em sacrifício por mim e por tudo aquilo que o Deus quer que eu faça. Mas o que eu estou dizendo de mim, eu digo de mim porque eu não posso brincar em serviço, é você também. E você tem que levar muito a sério a sua missa. Você precisa da missa, a renovação do sacrifício de Cristo, porque aí está a intercessão por excelência, desde o nome do Pai até o final. Repito, tendo o ápice na consagração e tendo um momento forte quando você comunga, onde a carne de Cristo se faz sua carne e a sua carne se faz carne de Cristo, onde você se faz a intercessão. Jesus e você são a intercessão, sem palavras talvez, mas a intercessão está aí, e o poder de Deus vem aí, porque o próprio poder de Deus, que é Cristo, Ele é o poder de Deus, está aí presente, e presente na sua carne. Para quê? Para você poder aguentar, para eu poder aguentar. Senão eu sou trucidado, você é trucidado. É por isso que eu preciso ir e ficar diante de Jesus na Eucaristia, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Preciso, porque é com o banho de luz que a gente recebe, para se impregnar do poder de Deus e ser o próprio poder de Deus. A gente mesmo se torna a vara, se torna o bastão de Deus que estava na mão de Moisés. É preciso, é necessário. Veja, nós não podemos brincar em serviço, não podemos. Especialmente você que é ministeriado. Ainda ontem, alguém da nossa turma veio dizer que uma pessoa entre vocês chegou dizendo: olha, para mim isso tudo está sendo uma coisa assim admirável, porque lá no nosso grupo, na nossa cidade, e eu vejo que mais ou menos é assim sempre na renovação, vai para a intercessão quem não tem mais nada que fazer. Alguma pessoa que não, desculpe, foi o que ela falou, não dá para nada, não é pregador, não é cantor, não é animador, não tem dom de cura, então o senhor, a senhora vai lá para a intercessão. Me desculpe, eu estou relatando o que foi relatado, mas não pode ser, gente. Esses nossos irmãos e irmãs precisam interceder, precisamos deles. Eles são valiosíssimos na consecução da eficácia, mas é preciso que nós entendamos que nós que estamos à frente, assim como Moisés colocou Josué para ir para o campo de batalha, e ele, Moisés, pegou a vara de Deus e foi para o alto do monte, parece que humanamente era uma irresponsabilidade. Ele, Moisés, o condutor, o chefe, o que conhecia artes marciais, vai folgado para o alto do monte com o bastão de Deus, e manda o coitado do Josué batalhar. Não era irresponsabilidade, era entendimento do que é a batalha espiritual, porque ela precisa ser vencida antes, no campo sobrenatural, por isso subir à altura. É no campo espiritual, invisível a nós, imperceptível para nós, mas existente, onde Amaleque com seus exércitos estão aí para trucidar-nos. O único jeito então de vencer Amaleque e os seus exércitos é a intercessão. Então, no campo espiritual nós estamos batalhando pela oração, pela intercessão, pela missa, pela adoração, pelo rosário. E depois o restante se faz. Daí os instrumentistas cantam, tocam, o pessoal do som ajusta o som, os cantores cantam, o cantor principal, que é o solista, vem, canta, anima, reza. Mas é preciso intercessão. Sem intercessão
nada acontece. Ou a eficácia baixa. Se acontece alguma coisa, é porque Deus precisa tanto de evangelizar, Deus precisa tanto de resgatar pessoas que estão presas, que estão escravizadas. Deus precisa tanto de resgatar pessoas presas nas drogas, presas no pecado, presas na prostituição, presas no adultério, presas no seu orgulho, presas nos seus ressentimentos, nas suas mágoas, nos seus ódios, presas na sua ignorância, muitas vezes, presas no seu desconhecimento, precisam ser resgatadas, salvas. E para que sejam resgatadas, é preciso a intercessão, porque antes de tudo há uma batalha no campo espiritual. Sem deixar essa passagem aqui, me veio isso agora. Vai comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, acho que é 10, capítulo 10, versículo 3 e seguintes. Segunda carta aos Coríntios, não é a primeira, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. É uma passagem tão importante que eu já vou com as duas Bíblias, uma e outra, para uma ajudar a outra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Vou ler antes a nossa tradução da Bíblia TEB. Embora sendo plenamente um homem, somos plenamente homens. Embora sendo plenamente homem, nós não combatemos de maneira meramente humana. Há duas dimensões, há dois níveis de batalha. Há uma dimensão sobrenatural, portanto invisível, no mundo dos espíritos. E há depois uma dimensão humana. Então diz aqui a palavra, e veja bem a clareza com que São Paulo diz: embora sendo plenamente homem, nós não combatemos de maneira meramente humana. Não combatemos de maneira meramente humana. Vou ler a outra tradução também, o versículo 3. Por quê? Ainda que vivamos na carne, portanto somos plenamente homens, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Militar quer dizer batalhar, lutar. Daqui vem militar. O militar é militar porque ele milita, ele luta, ele guerreia. Mas veja, a nossa tradução acabou ficando muito mais clara. Embora sendo plenamente homem, nós não combatemos de maneira meramente humana. Versículo 4. Não, as armas do nosso combate não têm origem humana, mas o seu poder, o poder das nossas armas, vem de Deus para a destruição de fortalezas. Para a destruição de fortalezas. Vou ler esse versículo 4 na outra tradução. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Fortificações e fortalezas são palavras que se ajudam uma à outra. O que eles faziam antigamente? Faziam fortalezas para prender pessoas. As cadeias daquele tempo eram fortalezas, eram fortificações. Vocês já viram por filmes, viram a descrição em romances, talvez até visitaram por aí. No Brasil também aconteceu isso. Fortalezas feitas de pedra, e aquelas portas muito pesadas, fechando. Às vezes aí no mar, onde os prisioneiros não conseguiriam sair. Se saíssem, estavam no mar. Eram construídos até no alto mar. Então não tinham como fugir. Estavam presos em fortificações, em fortalezas. E aí que está. A palavra de Deus diz, versículo 4: não, as armas do nosso combate não têm origem humana, mas o seu poder vem de Deus para a destruição de fortalezas.
Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Porque veja, os nossos irmãos foram presos pelo demônio, escravizados pelo demônio e levados para fortalezas, para fortificações. Por exemplo, as pessoas que bebem, talvez seu marido, seu pai alcoólatra, seu irmão alcoólatra, que bebe, que começa às vezes com a cervejinha, começa com o aperitivo, mas depois é alcoólatra, e num fim de semana como esse, cria os maiores problemas. Meu Deus do céu, quanta gente já sofreu por causa de um pai alcoólatra. Talvez até trabalhador, o bendito, que estava duro a semana inteira, mas chegava o fim de semana, era cerveja, era pinga, não sei, era o bar com os amigos. Verdade ou não é? Quanta esposa, quanta família, quantos filhos machucados, feridos. Gente, isso não é só coisa humana, não, isso é batalha espiritual. É Amaleque e os seus exércitos, primeiro roubando e depois aprisionando essas pessoas, aprisionando os nossos jovens, os nossos filhos, as nossas filhas que estão bebendo muito cedo e até vivendo aquela dobradinha do diabo, assim como existe a dobradinha cigarro e cafezinho. O cafezinho puxa o cigarro e o cigarro puxa o cafezinho. O diabo fez uma outra dobradinha especializada para os nossos jovens, que é álcool e sexo, sexo e álcool. Até as nossas meninas, desculpe, elas são alcoolizadas antes, para depois cederem e se entregarem, ficando, transando, saindo. Na nossa cara, diante de nós, as nossas filhas, e quem faz isso com elas são os nossos filhos, que também se embriagam, como eles dizem, esquentam o sangue, até para enfrentar a situação. E criou-se a dobradinha, e torna-se uma verdadeira escravidão, e os nossos filhos não conseguem sair disso. Eles estão em fortificações, presos dentro dessas fortificações. Mas aí que está, Deus nos deu armas não meramente humanas, e não são armas humanas, não é a sua persuasão, não é a sua bronca, não é o seu grito, o seu xingo que vai resolver a coisa. Não, as nossas armas, elas não são meramente humanas, mas elas vêm de Deus, têm origem em Deus. O seu poder vem de Deus para a destruição dessas fortalezas, para arrasar fortificações. E o único jeito de arrasar essa fortificação, que está prendendo o filho, que está prendendo o marido, que está prendendo o irmão, que está prendendo o pai que bebe, às vezes mãe que bebe, gente, são as armas espirituais, e temos que entender isso, e é preciso uma intercessão contínua. É como faziam os romanos antigamente. Parece que chamava cataculpa. Se eu estou errado, depois vocês me corrigem. Era uma arma deles, onde eles pegavam uma enorme pedra, ou às vezes também feito de metal com ponta, e era como um balanço, né? Aquilo era pesado, então puxava para cá, depois soltava com aquele peso, e vinha o peso e pum, na fortaleza. E de novo puxava e pum, na fortaleza. E às vezes com uma ponta bem aguda, batendo até arrebentar a fortificação. Gente, a intercessão é assim. A intercessão, desculpe, não é rezar um tercinho e pronto, já rezei. Já rezei 3 semanas e Deus não me atende. São fortificações. Estou explicando para você. Até as coisas pequenas, cigarro também é fortificação. É por isso que a pessoa tenta, é só com arma espiritual. Muito mais bebida, muito mais sexo, muito mais prostituição, muito mais adultério.
E as nossas meninas às vezes se vendendo por preço baixo. Eu fiquei horrorizado conversando com uma pessoa de uma cidade onde eu fui fazer um encontro. E a pessoa me dizia que as meninas até de família, se vendiam fácil para aqueles homens, para aqueles coroas que tinham dinheiro, a preço baixo, que ele pagasse o show para ela. Havia um show na cidade e tal, ela queria tanto. Se o coroa paga para ela o show, e melhor ainda, se dá um lanche, uma bebida, tal, se entrega e vai para o hotel com o coroa. Desculpe, meu Deus do céu, que coisa terrível acontecendo. Desculpe, com as nossas filhas, porque se não é sua filha, é filha de alguém de família. E essa pessoa me dizia: padre, são meninas de família, mas como elas não têm dinheiro, não têm meios, elas querem tanto, às vezes o pai não tem, ou o pai não dá o dinheiro para ir no tal show, para ir no tal lugar, para entrar na tal danceteria onde é pago. Elas se entregam fácil, barato, baratíssimo. E me explicava: para coroas, para homens feitos, para homens carecas, que sem vergonha se aproveitam disso por preço baratíssimo, por preço de um lanche e talvez a entrada numa danceteria, ou a entrada num show. E as nossas meninas, as nossas filhas vão ficando cada vez mais amarradas nessas fortificações. E talvez você, como pai, como mãe, nem saiba, mas se não é sua filha, na sua cidade acontece isso. Desculpe dizer, essa sem vergonhice de coroas que se aproveitam dali ou de fora, e de meninas que se prostituem baratamente, mas que são as nossas filhas. E para que essas fortificações, gente, sejam arrasadas, é preciso a intercessão. É por isso que Deus está buscando intercessores em toda parte. Na sua cidade precisa de muitos intercessores, e que peguem a intercessão a sério. É preciso encontros, é preciso grupos de oração, é preciso além desses shows que tem por aí, os shows de evangelização, onde não se paga, ou se paga é um show de evangelização, onde os nossos filhos e as nossas filhas vão ser tocados. É preciso tudo isso, claro que é preciso ir para o campo de batalha, mas além disso é preciso intercessão. E os que fazem encontros, os que fazem grupos de oração, os que fazem shows de evangelização, não podem ser ingênuos. Não basta fazer essa luta em campo aberto, é preciso a intercessão. E isso não pode ser confiado apenas para os soldados rasos, não. É preciso que os comandantes, é preciso que os capitães, que os majores, que os coronéis, que os generais assumam a intercessão e intercedam, e façam como Moisés, deixando Josué no campo de batalha, vão para o alto com o bastão de Deus, o bastão do poder de Deus, para que as fortificações sejam arrasadas. Você está me entendendo? Os casos de homossexualismo nas nossas famílias, é verdade ou não é verdade que é um arraso, é uma coisa terrível, os homossexuais e os travestis nas nossas cidades. Na sua cidade, ou você é cego, ou você nunca sai depois das 5 horas da tarde, você não conversa com ninguém e não vê aquele rapaz todo maneirado, não é, nem quero fazer, Deus me livre, e aquela voz bem modulada. E o pior é que não fica só nisso, né? E quantos deles são travestis? Quer dizer, não somente se vestem, se produzem
E alguns se produzem definitivamente porque fazem cirurgias e tantas outras coisas. Não apenas eles usam perucas, mas eles deixam o cabelo crescer e fazem mil coisas. Desculpe, são verdadeiras mulheres assim no aspecto exterior. E vivendo essa vida, além de mulheres, de meninas nossas, de moças que vão para o lesbianismo e vivem isto. E de aí existem os clubes, existem as lanchonetes, existem os pontos na sua cidade. Acabando com quem? Acabando com a nossa juventude, acabando com os nossos, acabando com os filhos de Deus. E os coitados no homossexualismo, no lesbianismo, vão ficando cada vez mais amarrados em fortificações, gente. Como era antigamente aquelas prisões. E o único jeito de arrasar essas fortificações e derrubá-las é a intercessão. É preciso. E até coisas especiais, cercos de Jericó, adorações, vigílias. Onde é que estão as nossas vigílias? Onde é que estão as nossas vigílias? Onde estão as vigílias na sua cidade? Por que você não promove? Por que as pessoas não promovem? Por que você não influencia? Afinal das contas, os nossos filhos estão se perdendo em outros tipos de vigílias. Verdade ou não é? Nas arruaças que fazem, nos clubes para onde vão, para os bailes onde vão, nos motéis onde eles vão. Se não é no motel, é em qualquer canto, em qualquer escuro, em qualquer Kombi. E para que se arrasem essas fortificações, é preciso que os filhos de Deus que já foram alertados façam vigílias. Nós que já perdemos na nossa juventude, e não só na nossa juventude, também na nossa idade adulta, perdemos tanto tempo, tantas noites em bailes, em tantas outras arruaças, e perdemos noites com filmes, e varamos até as 2, 3, às vezes até as 5 da manhã, até as 6 da manhã, e não temos a coragem de ir para uma vigília, de organizar uma vigília. Meu Deus, é preciso mudar tudo isto, porque do contrário nós seremos trucidados, e os nossos serão presos, e não terão mais solução. Mas graças a Deus nós temos essas armas, e é preciso proclamar. Não, as nossas armas não são meramente humanas. As armas do nosso combate não têm origem humana, mas o seu poder vem de Deus para a destruição de fortalezas, de fortificações, para arrasar fortificações. É só experimentar, é começar a fazer vigílias, é começar a fazer cercos de Jericó, é começar a fazer outras iniciativas. Mas que precisamos orar, precisamos orar, precisamos orar, precisamos orar, precisamos orar, precisamos orar. E temos essas armas, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos indo entre um e outro trecho. Continuando a leitura lá no livro do Êxodo, tal como havia dito Moisés, Josué entrou em combate contra Amaleque. É versículo 10 que eu estou lendo. Êxodo 17, 10. Enquanto Moisés, Arão e Hur, os 3 mais importantes, haviam subido ao cimo da colina, então, e preste bem atenção, quando Moisés erguia a mão, e erguer a mão aqui é muito simbólico, esse trecho todo está cheio de simbolismo. Claro, foi algo real, muito real.
mas a expressão é muito rica de simbolismos para explicar mais do que está escrito. O levantar as mãos quer dizer, enquanto Moisés ficava orando, enquanto Moisés erguia a mão, Israel era mais forte, os exércitos de Deus eram mais fortes. Mas quando abaixava a mão, portanto quando parava de orar, até mesmo por enfraquecimento, porque já orei bastante, Amaleque era o mais forte. Até essa maneira de dizer, Josué era mais forte, Amaleque era mais forte. Nós damos a força para o lado que queremos, gente. Se nós estamos orando, nós estamos dando força para Josué, para os exércitos de Deus, e eles vencem, as fortificações são arrasadas. Mas veja bem, se nós simplesmente deixamos de orar, era o caso de Moisés, que até no cansaço baixava as mãos. Então Amaleque era mais forte. Veja, o simples deixar de orar, porque para que a força de Deus se exerça é preciso oração. Pena que não está na missa, né? Eu não tenho aqui a vela e aquele recipiente, mas você imagina, porque você sabe que para que haja fogo é preciso combustível. Então aquele pavio, a cera da vela, mas não basta o combustível, não basta o fogo ser colocado ali. Você risca o fósforo, acende, é preciso também o oxigênio. Tanto assim, que se você tampar aquele recipiente, como nós temos aqui na Canção Nova, aquele recipiente branco, como se fosse um vaso, onde colocamos dentro a vela, como essas velas de 7 dias, né? Se você tapa, enquanto há oxigênio ali dentro, vai havendo fogo. Mas na medida que vai queimando o oxigênio, e a gente não vê o oxigênio, nem vê o oxigênio queimando, a chama começa a baixar, e apaga. Ninguém apagou o fogo, ninguém soprou. Havia combustível, a cera estava ali, já estava até líquida, porque a chama se fez durante um certo tempo. Havia o pavio, está aí, olha aí, segura na mão então, até segura alto, pronto, pode pôr aí em cima. Vou botar outra, senão a minha branca vai ficar preta. Já já você vai ver o que vai acontecer. Já começou a diminuir, não começou? Olha lá, diminuiu. Apagou. Tem combustível? Tem. A cera está lá. Risco para isso de fósforo, vê se você consegue ele acender de novo. Tem combustível. O que terminou, gente? E terminou rapidinho, né? Aquele vaso todinho, todo o oxigênio que havia ali dentro se queimou. Faltou oxigênio, parou a chama. Veja, para que detone o poder de Deus, e o poder de Deus detona, é preciso que haja o oxigênio da oração. É por isso que enquanto Moisés rezava, Josué era forte, e Amaleque se enfraquecia e era vencido. Mas ao contrário, quando Moisés soltava os braços, estava cansado, tinha todo o direito de parar de orar. O fato de parar de orar fazia com que não houvesse mais oxigênio. Tinha tudo, o poder de Deus estava ali, mas
Não tinha oxigênio. E porque não tinha oxigênio, e apagava. Então Amaleque se tornava mais forte, e Amaleque vencia, e o vencido era Josué e os seus exércitos. Você entendeu tudo, não é verdade? Então o que fazer? É o que Jesus disse. Ele contou aquela parábola para ensinar que é preciso, que é necessário, que é urgente orar sem cessar e sem desanimar. E não desanimar. De que jeito, meu Deus do céu? Aí que está. Você precisa tornar-se oração. Você precisa tornar-se oração. Orar tanto e orar com tanta frequência. E você precisa ser criativo, com simplicidade, mas criativo. Invente os terços que você quiser. Até deixe dizer, o próprio terço de Nossa Senhora, o rosário de Nossa Senhora, a origem dele também é essa. E porque os outros terços, como rezavam os monges, aconteceram antes, vieram antes. Isso está lá. Vieram antes. Depois é que eles começaram então a rezar. Interessante, antes era só Ave Maria, como está no Evangelho de São Lucas. Depois acrescentaram a parte da igreja, que foi justamente naquele concílio onde o Papa pela primeira vez recitou o Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai, Mãe de Deus. E eles descobriram que era uma arma poderosíssima, porque Maria é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Daí que surgiu o rosário de Nossa Senhora. E rezando, e rezando, e rezando, e rezando, e rezando as Ave Marias, e o Pai Nosso, e o Glória ao Pai, para que então ela vai esmagando, 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 esmagando a cabeça da serpente. Existem todas as outras espécies de terços, até simplesmente você repetir o nome Jesus, porque o nome Jesus tem poder. É o nome do próprio Salvador, é o próprio Salvador. E o nome da Bíblia é uma coisa poderosíssima. Você vai recitando Jesus, 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 Jesus. Você vai se tornando oração. Todos os tipos de oração que você puder inventar, por mais simples que sejam. Até interessante essa maneira de orar. É para ir acostumando a gente a orar ao ritmo da respiração. Assim como eu respiro continuamente e não paro, graças a Deus, de respirar. E assim como meu coração bate compassadamente e graças a Deus não para de bater, eu também vou orando, vou orando, vou orando sem parar e sem deixar de orar. Então, além de todos os tipos de oração que você pode criar, que não precisa ser grandes orações, não, é estar sintonizado, sintonizado, sintonizado com Deus. Nós temos uma arma maravilhosa e simples, que é a oração em línguas. Nós podemos estar orando em qualquer lugar, porque nem precisa rezar em voz alta, precisa ser baixinho. Está escutando alguma coisa? Eu estou orando em línguas, e posso até mesmo nem mexer muito o lábio, quase não mexer. Está vendo alguma coisa? Eu estou orando em línguas, graças a Deus. É possível, gente. E se você está no tanque, se você está no carro, se você está na máquina, você pode orar até mesmo em voz alta, você pode gritar, você pode cantar. Vão pensar que você está louco? Graças a Deus, é essa loucura que nós precisamos, essa loucura que vai salvar a humanidade, vai salvar a nossa cidade, vai salvar a sua paróquia, vai salvar a sua família. Está vendo? Está aqui a chama. Está aqui a chama. Se eu não tirar o oxigênio, ela está aí. Ela está aí. É isso que nós precisamos fazer.
É uma arma poderosíssima, poderosíssima, orar em línguas, orar em línguas, orar. E com isso, veja, você vai se tornando oração. Pode ser que em muitos momentos você nem está conseguindo orar em línguas, nem recitar nenhuma oração, mas de tal maneira você foi habituado a orar, a orar, a orar, a orar, que você se torna oração. Você se torna oração. A sua vida se torna oração. Assim como o pavio e a vela aqui são a chama, e tem oxigênio, graças a Deus, você se torna oração. E é claro, depois você vai ter momentos fortes. É a sua missa, é o seu rosário, é a sua adoração ao Santíssimo, é a vigília, é o seu grupo de oração, é o seu momento com a palavra de Deus. É a hora da misericórdia, todas as 3 horas, como nós fazemos na Canção Nova. Já notou que a Canção Nova, ela vai ensinando as pessoas, ela vai treinando as pessoas, pela rádio, pela televisão, todos os dias, além de outras coisas, porque logo de manhã cedinho, vem lá o Padre Zé Augusto, com aquele sorriso lindo dele, né, fazendo, como é que chama o primeiro programa? Você fez um tempo, que era a Luzia, que foi você, ô Rogerinha? Ela está distraída. Tá bom, vem logo o Padre Zé Augusto fazendo um programa de oração com a palavra de Deus, em sintonia com meu Deus. Mas depois das 7 horas vem a missa. Muitas vezes vem o terço da misericórdia, não é verdade? E vai indo a Canção Nova, e tem o Ângelus ao meio-dia, e a rádio e televisão tem o rosário. Na rádio já ao meio-dia, já teve de manhã cedo às 6h30, mas depois ao meio-dia, logo depois do Sou Nome de Vós, volta outro mistério do rosário. Às 15 horas, rádio e televisão, rádio principalmente a hora da misericórdia. Às 6 horas volta o terço, tanto no rádio como na televisão. Às segundas-feiras, missa de libertação é um ponto forte de intercessão, é missa de libertação. Todas as quintas-feiras, um dia inteiro de adoração, tempo forte com o Santíssimo Sacramento, o nosso estandarte, a nossa vara, o nosso intercessor, gente. A gente começa logo de manhã cedinho, 6 horas da manhã, missa da ressurreição da família, a cada quinta-feira, a cada quinta-feira, a cada quinta-feira. Depois oração, palestra, passagem do Santíssimo Sacramento. E à tarde volta de novo, e oração e palestra, e o terço da misericórdia, e depois a missa da tarde. A Canção Nova vai treinando, acampamento de oração, pelo menos de 15 em 15 dias, mas o último foi semana passada, estamos de novo em acampamento de oração. É assim, graças a Deus, a Canção Nova vai adestrando você. Acho que você nem estava percebendo, mas vai adestrando você, você precisa assumir isso, viver isso, tome a sério, leve, entre nessa. Deus está dando a você um meio maravilhoso de você se adestrar como combatente, por causa da sua cidade, por causa da sua paróquia, por causa da sua família, por causa dos seus, mas por causa do mundo, gente, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E que beleza você ir sendo adestrado na oração, na oração, na oração, na oração. E daí que nunca falte o oxigênio, que nunca falte o oxigênio, que você nunca pare de orar, de interceder, que você não deixe de ser oração, homem oração, mulher oração. Os americanos têm uma expressão, né? Prayer man. Eles não dizem homem de oração, mas dizem homem oração, prayer man, homem oração. Que beleza! É preciso que a gente se torne homem oração.
mulher oração. E bonito. Eu volto ao versículo 11. Então, quando Moisés erguia a mão, Israel era o mais forte. Quando baixava a mão, Amaleque era o mais forte. Como as mãos de Moisés ficassem pesadas, porque ele foi se cansando, trouxeram uma pedra, puseram-na debaixo dele para ele sentar-se, e ele se sentou sobre ela, porque a oração não precisa nos cansar. E ele sentou-se. Um de cada lado, Arão e Hur, sustentavam-lhe as mãos, que assim se mantiveram firmes até o pôr do sol. Nós precisamos ajudar-nos uns aos outros, auxiliar-nos uns aos outros, de maneira que quando você não está conseguindo mais, o outro está conseguindo, e na hora que o outro não consegue, um terceiro, e 1, 2, 3. E se você é orante para valer, daqui a pouco você consegue mais alguém na sua casa, na sua cidade. Nós nunca ficamos sozinhos, acredite nisso. Nunca Moisés acaba orando sozinho, sempre encontra um Arão, sempre encontra um Hur, sempre encontra. E um vai ajudando o outro, e um vai telefonando para o outro, e um vai pegando e resgatando o outro. E nunca para de haver oração, nunca para de haver oração. Eu fico imaginando que às vezes até os lábios de Moisés, coitado, não conseguia mais se mover, mas ele estava ali em atitude de oração. Arão e Hur segurando o braço dele diante de Deus, mas Arão e Hur orando, e porque um ajudava o outro, fizeram isso até o pôr do sol, até o final do dia. Assim se mantiveram firmes as mãos de Moisés até o pôr do sol. E Josué passou Amaleque e seu povo a fio de espada. Venceu Amaleque e o seu povo e o seu exército. Arrasou Amaleque, gente. É preciso que seja assim. E a chama permaneça. Por isso nenhum intercessor é sozinho, ninguém aguenta sozinho. E ninguém vai ficar sozinho. Tenha certeza, se você é verdadeiro intercessor, mesmo que seja na sua casa, daqui a pouco você vai encontrar uma netinha, que na simplicidade dela vem rezar com você, um filho, uma filha, criança às vezes, menino, menina, adolescente, que vem rezar com você. E você não fica só. E que show que nos dão as nossas crianças, porque é só soltá-las nisso, é próprio da natureza delas. Elas não foram contaminadas ainda, elas vão firme, graças a Deus. É para ser assim. E daqui a pouco são as nossas crianças que estão nos puxando e dizendo: pai, o senhor não rezou, mãe, a senhora não rezou ainda o terço, pai, a gente não rezou antes de comer, e etc. É a criança que chama você para ir para a missa. Mas o final aqui é muito importante. Versículo 14. O Senhor disse a Moisés: escreve isto no livro, qual o memorial, e faze-o chegar aos ouvidos de Josué, aos que combatem. Apagarei a memória de Amaleque, apagá-la-ei de debaixo do céu. Gente, vai chegar o dia em que o mal vai ser arrasado, como está em Apocalipse 20. O anjo do Senhor virá, haverá de prender em grilhões, em cadeias, Satanás e os seus exércitos, devolvê-lo ao abismo, fechar o abismo, selar o abismo, e nós ficaremos livres. Essa profecia vai acontecer. E a intercessão é necessária também para que essa hora se apresse. É preciso que haja orantes. É por isso que Deus está levantando cada vez mais intercessores.
nesse combate derradeiro, porque o final desse combate será o Senhor aprisionando de novo o inimigo. Ele não terá mais nenhum poder de aprisionar em fortificações os nossos, nem você e nem ninguém, mas Ele é que será aprisionado no abismo. Então, para isso é preciso que haja intercessão contínua, porque o Senhor vai realizar a sua palavra: apagar